Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. A Agência de Meteorologia e Oceanografia norte-americana atualizou as previsões para a Laninha e mantém a presença dos seus efeitos. Produtores rurais já contrataram 18% a mais em crédito rural para essa safra do que no mesmo período da safra passada. Entidades vendedoras de milho da Argentina decidiram paralisar as suas atividades em protesto contra a decisão do governo. E nós vamos falar também sobre as empresas que curam. O Agora Agro já está no ar. A Agência de Meteorologia e Oceanografia norte-americana, o NOAA, atualizou as previsões para a Laninha, agora no mês de dezembro, e manteve a presença dos seus efeitos. A intensidade de ação do fenômeno é a terceira mais intensa em 20 anos. A Laninha, ela causa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e neste ciclo está com temperaturas até 1,2 graus centígrados mais baixas que o normal. E isso reflete nas condições climáticas, especialmente na região sul brasileira, que passa por estiagem e já acumula perdas em culturas como o milho e dificuldades no desenvolvimento da soja, além, é claro, da baixa reserva hídrica. Na região sudeste e centro-oeste, a irregularidade das chuvas na primavera também é ligada ao fenômeno. Já na região norte e nordeste, as chuvas devem ficar acima da média até agora, final de janeiro. A previsão de atuação até o mês de abril, com pico em janeiro e efeitos sendo notados até a chegada do próximo inverno. Já de acordo com o IRI, que é o Instituto de Pesquisas Internacionais para o Clima e Sociedade da Universidade de Colômbia, no mês de janeiro e fevereiro, a previsão de chuva abaixo da média na região sul, além do sul do Paraguai, Uruguai e centro-norte da Argentina. E com isso, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ter precipitações bem irregulares. Na maior parte da região sudeste e centro-oeste, o período é normalmente o mais chuvoso do ano, mas deve receber precipitação entre média e abaixo da média, indicando que as invernadas típicas da época do ano não serão tão duradouras. Por outro lado, a região norte, leste e norte do Nordeste receberão mais chuvas que o normal, padrão típico quando há influência do Laninha. Além disso, boa parte do Brasil terá um verão com ondas de calor não muito duradouras. Apenas na região sul, o calor será mais persistente por conta da estiagem. No novo ano safra 2020-2021, os produtores rurais já contrataram 18% a mais em crédito rural do que no mesmo período da safra passada. Entre julho e dezembro, já são 125 bilhões de reais contratados. A maior fatia é do crédito de investimento, que somou 39 bilhões, uma alta de 44%. Na sequência, vem os financiamentos de custeio, com alta de 12% e 67 bilhões de reais. O financiamento da industrialização cresceu 2% e somou 7 bilhões de reais. Já o de comercialização teve baixa de 9%, alcançando 10,6 bi. Do total das contratações de crédito de investimento, 8,9 bilhões, ou seja, 10%, foram contratados por pequenos produtores que são do Pronaf. E de 1 bilhão e 590 milhões, 11% pelos médios produtores, que são do Pronamp, e os demais produtores responderam por 29 bilhões de reais, 62%. Sobre as contratações de custeio, os pequenos produtores responderam por 10,3 bi
e os médios produtores por 15 bilhões de reais. A maior parte foi contratada por demais produtores, 42 bilhões, um crescimento de 14%. Diversas entidades vendedoras de milho da Argentina decidiram paralisar as suas atividades em protesto contra a decisão do governo Alberto Fernandes de proibir a exportação de cereal nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. O movimento ele pode ainda ganhar o apoio da chamada Mesa de Enlace, que é uma organização que reúne as principais federações do agronegócio do país vizinho. Eles, mais uma vez, defraudaram o campo e todo o interior produtivo com uma decisão que também volta a gerar uma nova transferência de recursos da produção primária para outros elos da cadeia. Pelo menos essa mesa de enlace disse isso em comunicado e realizou também em comunicado oficial. Depois de encerrada a greve portuária na Argentina e contornada uma greve dos rebocadores, surge agora a ameaça de uma greve dos vendedores de milho, de acordo com a equipe de analistas da consultoria TIF. A consultoria aponta ainda que tudo isso faz subir ainda mais a cotação da Bolsa de Chicago e os prêmios do milho aqui no Brasil. E depois do intervalo nós vamos falar sobre as empresas que curam. Nós voltamos já, é um minutinho só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Adriana Ferreira. Adriana Ferreira ela é mestre em desenvolvimento humano, é master coach, é mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações. E nós vamos falar de um tema muito interessante, é até um tema meio estranho assim, né? A gente pensar em empresas que curam. É o tema que nós vamos falar hoje, empresas que curam. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho quase absoluta certeza que esse tema é interessante, empresas que curam. Está tudo bem com a senhora? Está tudo bem, obrigado, né, por voltar ao programa. Eu acredito que a gente leva uma informação muito importante para todo mundo. E quando a gente traz um tema que parece mais farmacêutico do que empresarial, isso gera muitos questionamentos. E, assim, as empresas têm que curar. Nós estamos num momento que é necessário um olhar diferenciado. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo em várias empresas. Antes da pandemia já acontecia, só que agora, Toninho, é como se um trator estivesse empurrando. Ou as empresas têm uma postura diferente, ou elas vão perder clientes, vão perder colaboradores, vão perder acionistas, porque mudou o panorama totalmente. Eu observo o seguinte, quando a gente fala em empresas que curam, nós temos que colocar na cabeça o seguinte, tem muita empresa doente, tem muita empresa na UTI, tem muita empresa já vamos dizer, no apartamento que saiu da UTI, mas a gente ainda não sabe quando elas irão sair do hospital. É realmente uma situação muito delicada essa que nós estamos vivendo hoje, e não é só aqui no Brasil, não é só privilégio nosso. Nós estamos vendo aí, principalmente, os países em desenvolvimento estão passando por um momento dificílimo, e principalmente causado por essa pandemia. Então, agora, eu acho que é preciso cabeça fria,
que os proprietários, os gestores da fazenda, da empresa, deem uma sentada e uma organizada, porque senão provavelmente não vão suportar esse baque que nós estamos vivendo. É mais ou menos por aí? É por aí. E isso, Toninho, que você falou sobre os donos da fazenda, é aí que reside a grande mudança que as empresas farão. Então, o primeiro ponto de todo esse movimento mundial sobre empresas que curam é que essas empresas, elas sejam lideradas por pessoas que têm uma visão diferente, que não é só a visão da lucratividade. É uma empresa que não está voltada somente para o acionista, que não está voltada somente para a lucratividade. Ela tem um olhar diferente. E qual é esse olhar? O olhar do cuidar do colaborador, de cuidar do meio ambiente, de cuidar da comunidade onde ela está, né? Porque se nós olharmos, toda empresa ela está inserida em um território. E muitas vezes essas empresas elas não cuidam da comunidade que está ao redor. E hoje, quando a gente... Empresas que curam são essas empresas que têm esse olhar que não é só interno, é externo também. Hoje todos nós, independente se você é empresário ou não, mas todas as pessoas, de uma forma ou mais ou menos, estão recebendo uma influência, eu diria até uma influência negativa, pelo fato de nós estarmos vivendo uma situação conturbada. E principalmente no nosso país, onde, por incrível que pareça, a gente quer acreditar nesse sistema político que nós estamos vivendo hoje, mas está muito difícil. Nós estamos vivendo, além da pandemia, um sistema muito vulnerável, um sistema vulnerável político, onde a gente não dá mais para acreditar na maioria dos políticos que estão fazendo e regendo e tentando levar esse país. Nós sabemos que existe um grupo que está puxando para trás e um pequeno grupo querendo puxar para frente. Isso é muito complicado para quem é empresário, para quem é fazendeiro, enfim, para todo mundo. É uma insegurança total, né, doutora Adriana? É uma insegurança tão grande que, Toninho, surgiu um termo novo no mundo corporativo que chama esperança ativa. O que é essa esperança ativa? É um empresário que vai lá e faz acontecer. Então, é um empresário que ele consegue organizar internamente a empresa, e aí nós estamos falando de gestão de pessoas, gestão financeira, nós estamos falando de todas as ações internas que acontecem. É um empresário que consegue transferir, através dos seus colaboradores, essa gestão organizada, e isso chama esperança ativa, que não é aquele que fica esperando, ele vai fazer como tem acontecido. Se nós olharmos para o mundo corporativo, para os empresários, olha, os empresários estão dando um show no Brasil. Eles estão conduzindo as empresas, meio à pandemia, a esse ambiente volátil, sem segurança, sem uma sustentabilidade, uma continuidade das ações, e estão produzindo. O agro está produzindo, o agro está sustentando. E outros também, isso, mais que caiu, né? Mas o serviço ainda sustenta, o comércio está sustentando. Então, nós temos empresários... O Brasil é um país de empresários muito corajosos, de empreendedores muito corajosos. E eles estão mostrando que essa esperança ativa, ela é muito importante. Apesar dos pesares, nós temos pessoas como você, como a TV, né, que estão funcionando, estão trabalhando, independente do que está acontecendo, estão trabalhando. E é isso que a gente chama de empresas que curam, porque são empresas que estão mantendo seus negócios, a sustentabilidade e estão caminhando com todos os obstáculos que nós estamos vendo. E para isso, Toninho, a gente precisa de líderes ativos. Então, se a gente pudesse dizer assim, como é que eu tenho uma empresa que cura? Primeiro, empresário, olhe para você e lidere você mesmo. Esse é o ponto principal. Antes de liderar o colaborador, você consegue liderar você mesmo? Você consegue ter inteligência emocional? Ou você toma decisão assim no impulso, na raiva?
Então, começando por uma atitude simples, lidere você. E aí você vai caminhando para liderar o colaborador, para liderar e ajudar a comunidade. Doutora Adriana, eu enxergo esse momento que nós estamos vivendo mais ou menos assim. Um grupo de pessoas dentro de um barco saiu de uma margem, foi querer atravessar o rio, e quando andou ali mais ou menos alguns metros, alguém percebeu que tem um buraco no casco desse barco e a água está entrando. Automaticamente, todo mundo sabe que se entrar um pouco mais de água, o barco vai afundar. E todo mundo sabe também que a maioria das pessoas que estão dentro desse barco não sabem nadar. Bom, aí cabe a criatividade e o esforço do grupo que está dentro desse barco. Ainda faltam muitos metros para atravessar esse grande rio. Então, nós temos que, alguém vai ter que colocar a mão nesse buraco para não deixar essa água entrar. É óbvio que essa pessoa vai se cansar, vai ter que ter um outro que vai ter que tirar a mão e colocar ali. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que hoje nós estamos diante de um problema que, se todo mundo não começar a falar e imaginar as mesmas coisas, o mesmo rumo, nós vamos continuar batendo cabeça e cada um vai para o lado e nós não vamos resolver problema nenhum. O nosso maior problema, que eu vejo hoje no nosso país, cujo país é muito simples e fácil de sair de um problema, porque nós temos a maior, vamos dizer assim, a maior coisa que todo mundo deseja, que é a área para plantar, para produzir comida e água. E isso nós temos em abundância. Agora, nós precisamos, não é fazer novas leis no nosso país, nós precisamos cumprir as leis que existem, porque são leis muito boas. O que nós precisamos mudar são os homens, ou uma boa parte que compõe esse Congresso, a classe política como um todo. Chega de colocar dinheiro em cueca. Chega. Eu acho que passou da hora e o brasileiro não suporta mais. Principalmente sabendo que nós temos aí por volta de 15% a 20% da população brasileira na extrema miséria. Sim. E Tony, isso que você falou é tão sério, que um dos principais componentes de liderança hoje é credibilidade e confiança. Sim. Então, fica parecendo que muitas vezes, né, pelo borbulhar, pela efervescência dessas questões que hoje estão acontecendo, mas as pessoas, elas querem definitivamente confiar em alguém. Mas uma confiança que seja real, sabe? Aquela confiança em que a pessoa fala e faz. É verdade. E, infelizmente, nós não estamos tendo isso hoje. Infelizmente. Mas eu acredito que o brasileiro, de uma forma geral, está começando a acordar. E eu acho que nós temos o direito de exigir coisas boas para nós. Chega da turma pisar no nosso pescoço. Doutora Adriana Ferreira, qualquer empresa pode sair do buraco. Tem que lutar, e lutar muito. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa mais uma vez. Espero tê-la novamente aqui. Infelizmente, nós temos que fazer via Skype, não tem outra saída, certo? Para proteção nossa e sua também. E muito obrigado, ok? Eu que agradeço, Toninho. Muito obrigada. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: algumas quedas servem para que nos levantemos mais felizes. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa.